E aí o que aconteceu? Nesse processo todo, eu mudei, que eu acho que foi a ação, né? Então, diante de tudo isso, todas essas coisas que aconteceram comigo, a ação de mudar a minha alimentação foi muito importante. Quando eu tô lembrando aqui de uma fala da Havaiana, quando eu estava lá em Montana, fazendo o curso de DNA 3, a Havaiana falou assim que muitas pessoas que fizeram o curso de DNA 3 e eram veganas fizeram o curso de instrutor, saíram de lá comendo carne. E outras que não eram veganas, que comiam carne, pararam de comer carne, viraram vegetarianas ou veganas. Então ela fala assim, o nosso corpo, ele sempre está falando o que ele precisa. Então a nossa vontade de, por exemplo, comer pão, pode ser uma necessidade de selênio, por exemplo. O seu corpo está pedindo selênio. E o pão é uma das memórias que a gente tem, umas memórias que eu falo, memória do corpo, né? A fonte de alimento, a fonte de selênio, né? Então, o que acontece? O nosso corpo vai procurar a forma mais fácil. Então, se a gente consegue ensinar o nosso corpo outros lugares para a gente se nutrir e tirar aquele nutriente que o corpo está pedindo, o corpo vai conseguir entender. Vocês estão entendendo? Então, assim, todo o processo foi importante dentro do Theta Healing para mim, mas mudar, colocar ação foi uma das coisas que mudou a minha vida. Então, como eu falei, dentro do curso de Reiki, eu parei de comer carne. Não é uma ideologia, gente. Não é porque tem o que tem por trás da indústria, como eu falei para vocês, tá? É simplesmente porque eu não sinto mais vontade. Parece que fecharam esses receptores, mudaram esses receptores. E aí isso me deu, sabe, uma consciência do meu interno, do meu externo. É como se minha intuição, o meu espaço energético, ele se ampliasse. Então, assim, intuitivamente eu percebo mais as coisas. Eu consigo, nas minhas sessões, trabalhar mais profundamente com as pessoas que eu atendo. Nos meus processos eu consigo enxergar um pouco mais. Eu, como instrutor, eu percebo coisas na sala de aula que antes eu não percebia. Mas as pessoas vão perguntar assim, Maurício, mas e aí? Tipo, quer dizer que quem come carne é menos espiritual, menos intuitivo? Não, gente, não é isso. Eu só estou dizendo o que aconteceu comigo. Então, assim, as percepções é como se meu corpo ficasse mais sensível a tudo, as coisas energéticas que estão à minha volta. Mas quando eu comia carne, eu também tinha as minhas percepções, né? Mesmo porque eu, respeitando o meu corpo, naquele momento, ter aquele peso era uma coisa que o meu ser precisava aqui no terceiro plano para evoluir, para adquirir algumas virtudes, né? Então tinha um aprendizado por trás que foi importante, certo? Hoje eu falo assim, o processo não acaba, tá, gente? A gente tem que dar manutenção. Então, assim, eu não posso continuar lá e comer açúcar e voltar a comer pão. Então, eu substituí um pouco a alimentação. Então, eu descobri macarrão, em vez de ser feito de farinha de trigo, o macarrão é feito de farinha de arroz, que é uma farinha um pouco mais interessante pra gente fazer. Dá pra fazer bolo com farinha de arroz, né? Por exemplo, o pão de queijo. O pão de queijo é feito com polvilho, ele não é feito com farinha. Então eu substitui o pão pelo pão de queijo. Aí vão falar assim, poxa, Moisés, mas o queijo tal, não sei o que, vai afetar outras coisas do seu corpo. Sim, a gente tem que lembrar que a gente tem que ter um equilíbrio, né? Então, assim, comer com equilíbrio, né? Eu como muita fruta, essa coisa do vegetarianismo, assim, é legal, porque, por exemplo, eu posso comer ovo. Como eu não sou vegano, eu sou vegetariano, eu posso comer ovo, uma proteína e tal. E se eu tiver vontade de comer uma carne, eu vou comer uma carne, tá, gente? Eu tirei a carne da minha rotina porque eu não tenho vontade, mas se eu sentir vontade, se meu corpo pedir, eu vou, sabe? Eu não vou mutilar o meu corpo, no sentido assim, fazer com que o meu corpo define por causa de uma ideologia, tá? A primeira coisa que veio na minha cabeça na questão do emagrecimento é falar assim, é por mim, para mim. Esse ano eu faço 46 anos. O que o meu corpo mais magro vai me trazer de benefício? Então, um pouco mais de saúde, um pouco mais de disposição, ter mais
uma questão assim melhor comigo mesmo, com autoestima, se sentir mais leve, se sentir mais fluida a coisa, né? Porque eu acho que a gente está um pouco mais magro, parece que as coisas fluem um pouco mais, se sentir mais bonito, né? Mais jovem. Então, todas essas coisas. Comigo, não para as pessoas. Eu acho que o primeiro processo é isso, para você, né? Você olhar e você se amar. Então, as dicas que eu vou dar para vocês agora a respeito disso. Então, a primeira coisa, passo 1 do processo para você emagrecer. Tenta trabalhar as questões que te tragam uma memória de que momento da sua vida você passou por esse processo de que você tinha um peso ideal e esse peso mudou. Ressignifica esse processo, toda a dor, todo o sofrimento, o desafio daquela lembrança. Tenta retrabalhar essa memória, né? Tenta ressignificar esses ganhos e aprendizados para que seja positivo para você, para que você tenha aquilo que você teve com a gordura, com o acúmulo de gordura, sem necessidade de acumular as gorduras, tá? Segundo processo, tenta encontrar na sua meditação essa lei do tom, da vibração. Busca o tom perfeito para o seu corpo. Todas as nossas células, o próprio Bruce Lipton, ele fala aqui, cada átomo de cada corpo, de cada pessoa, apesar de você ter lá uma molécula de carbono, você ter um átomo de carbono, um átomo de hidrogênio, tal, no corpo de qualquer pessoa, o meu átomo de hidrogênio ele tem a assinatura do meu campo energético, né? Então existe uma energia que está ali que fala que esse átomo sou eu. Então assim, se encontra com essa lei, a lei da vibração e a lei do tom, e traz para você esse tom perfeito para que as suas células estejam em perfeição. E se tem um distúrbio hormonal, um distúrbio de gordura em alguma célula, pede para essa lei do tom, essa lei da vibração, que o contratom, para desfazer esse desregulado da célula, né? Essa desregulação da célula, né? Isso vai ajudar muito. E o passo 3 da manutenção, gente, ação, né? Então, perceba que você mudar sua alimentação é um processo, é parte do processo. A mágica, ela acontece, mas ela tem que ter uma ação sua, né? Então, assim, não vou falar assim para você, para de comer açúcar, para de comer farinha, vira vegetariano que você vai emagrecer. Não é isso. Eu conheço vegetarianos que são gordos, tá? Porque não trabalharam as crenças. Tem pessoas que param de comer, ficam em jejum e vão engordando. Porque existe um processo por trás que precisa ser trabalhado. Vocês estão me entendendo? Então, isso. Ação. Perceba quais alimentos que você pode continuar comendo, o que é importante você comer. Perceba que a sua vida ela pode mudar muito com as suas ações. Mas não se mutile, não faça por ideologia, nem para as pessoas que estão à sua volta. Faça por você, pela sua saúde, pelo seu bem-estar, pela sua autoestima. Tudo bem? Então essas são as dicas, tá? Que eu tenho para vocês sobre o emagrecimento, sobre o processo de emagrecimento. E se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem me mandar um direct que eu respondo para vocês sobre o meu processo, tá? Esse sou eu, o processo que funcionou para mim, tá? Hoje eu tô com 67 quilos, eu tô bem magrinho. Aí no vídeo eu postei para vocês aí a diferença de 2017 para hoje, tá? E é para mostrar para vocês que é possível a gente viver com o nosso corpo bem, reconhecendo as nossas limitações também, né? Porque a gente olhar qual que é o nosso peso perfeito, mas ter a consciência de que aquilo tá tudo bem, tá dentro da tua cabeça, tá tudo certo com aquele peso. Ele não tá gerando grilos, ele não tá gerando desafios, mas que tá tudo certo, que tem uma harmonia no seu corpo, mesmo quando você olha alguma parte do seu corpo diferente de outras pessoas que você idealiza como corpo perfeito. Tá bom, gente? Então é isso, ó. Muito obrigado por vocês terem ficado até o final do vídeo. E é isso. Qualquer dúvida, mande pra mim, tá? Grande beijo pra vocês.